todinha pensei, o 10 vem, porque se eu fiz a lista, eu sei fazer a prova. Mulher, eu não soube fazer a prova, não, mulher. O que foi aquilo aí? Tava no nível da lista a prova. Tava não, mulher. Tu me manda um monte de letra pra eu achar, Deus me livre. Um Você monte não de gostou da prova, não? De letra, achar o M, um monte de M, M1, M2, até M50, Deus me livre. Olha, se eu for resolver a prova, vocês vão ver que a prova, as questões resolvem 3, 4 linhas. Mulher, eu tenho certeza. Eu não vou mentir, não. Sabe por que eu não vou dizer que eu tenho certeza? Por quê, professora? Eu tenho certeza que eu errei, mas foi por besteira, porque eu tenho essa ciência, essa absoluta ciência que foi por besteira. Aham. Aí é isso, mulher. Eu tô só esperando a nota baixa. E Não, depois já fui no supermercado comprar um monte de caixa de chocolate, pelo amor de Deus. para mim não vai ser, professora. Isso eu lhe garanto. Boa noite, Léo. Ainda não corrigi, não, Edvaldo. Ainda não tive tempo. Acho que eu só vou corrigir na próxima semana. Quando eu tiver com as caixas de chocolate compradas, né? Para mandar o Uber entregar para vocês, né? A Aí, senhora é esperta. Porque a senhora, o prazo de trancar é até amanhã, professora. ixi, Aí, se a senhora, por acaso, desse a nota fosse muito baixa, dava tempo da gente trancar, né, mulher? Mas é isso aí. eu não tinha nem pensado nisso, acredita? É porque eu Sei. estou sem tempo mesmo. Entende, professora? Imagino que deve ser bem corrida, né, a vida de professor assim, de universidade. Não, e além de professor, eu ainda tenho pesquisa, PIB. Tenho 3 projetos. Ainda sou vice-coordenadora. Ainda sou coordenadora adjunta da UAB. Ainda tem um monte de assessoria no departamento. Aí todo dia a agenda é cheia, entendeu? Assim, Professora, e a senhora dorme como? Porque minha filha, é, é desse modelo. É desse modelo. Durmo 2 horas da manhã, 3 horas, acordo de 7 horas, 8 horas, aí não tem hora para acabar, não, o dia. Boa noite, misericórdia, professora, Deus me boa livre. noite. Mas a culpa é minha, sabe? Porque eu acabo assumindo muita coisa, as pessoas ficam querendo que eu fique na coordenação, não quer que eu saia, não quer que eu saia, aí a culpa é minha, que eu acabo aceitando. Eu fico com pena do pessoal, aí acabo aceitando. Porque tem Isso professor prova que não que fala. a Oi? senhora é boa, né, professora, no que faz. Isso prova que a senhora é boa no que faz, né? Porque ninguém vai querer uma pessoa ruim nos cargos desses cargos aí que a senhora tem. A cara de Sibeli, só faz para acordar, né, Sibeli? Mas, assim, Ela é ótima mesmo. E como professora, como amiga, como tudo. Se vocês puderem contar com ela, ela sempre vai ajudar vocês. tá vendo aí? Mesmo Não na sou prova. A padrão, prova não vai ser boa. Que é ótima, não tenho dúvida não, professora. Agora a prova, mulher, o que foi aquilo? ai, meu Deus, não faça Vocês isso, não não, vão eu ter vou dormir fofoca, com peso não? de consciência. Ah, Oi? professora, não, Vocês não não vão corrija a fazer minha, não. fofoca, Bote logo um 0, porque só não vai ter decepção, viu? Não, vou não. Em nome de Jesus, vocês não vão me decepcionar, não. Diga isso, não. É porque a Professora, primeira nota é assim mesmo, né, Sibete? Depois melhora, né? mas se você, olha, uma dica, se vocês fizerem a lista e exercitar bastante a lista, vocês vão conseguir passar. Tirar até 10. Eu não tirei, Olha aí, tá vendo? eu também tirei na prova de monitoria também. Foi só É, na de prova normal, tudo. que era tudo, todo o assunto. ai, Professora, Deus eu me dormia e livre. A pensava, única. dormia e acordava com essa lista, professora. Eu fui a lista, mulher. Não, mas vamos ver. Vamos ver o que é que a gente pode. Professora, uma coisa que eu tenho que fazer também. Uma sugestão, professora. Ah, Se a senhora pudesse. lá vem o golpe. É, uma sugestão. Se a senhora pudesse liberar a prova de uma vez, seria tão melhor, professora, do que uma questão por hora. Eu fico tão nervosa com esse negócio. Eu É sou muito porque, ansiosa, professora. Eu fico com o coração batendo forte. é porque é com emoção. A prova tem que ser com emoção. Não, com emoção não, professora. Eu prefiro sem emoção. É, nesse quesito, professor, eu concordo com o Micaela. Professora, eu fiz a terceira questão da minha prova, né?
foi tão bonitinha, tão perfeitinha, toda certinha. Eu não consegui enviar para a senhora. Por causa do tempo. Eu passei do tempo 3 minutos. Eu fiz, eu não acredito nisso, não, pelo amor de Deus. É a questão que eu tenho certeza que foi assim, a que eu fiz mais correta. Mas não deu tempo de Enfeitou demais, foi, Jean? Enfeitou demais a questão. Eu me atrasei demais, porque a terceira questão, na minha, eu levei um tempo para ver que no segundo tanque, o 100% era só com 2 componentes. E eu estava achando que o terceiro componente estava ali. Eu não vi isso. Eu procurei o fato de amarração, mas eu não vi a numeração dos componentes. Eu não vi que era 85% e 15%. Aí eu Aham. fiquei tentando achar o resíduo naquele tanque, tentando achar o resíduo. E eu tentando achar o resíduo, eu fiz, meu Deus, eu vou para onde aqui? Aí quando eu percebi e consegui encontrar que não tinha resíduo naquele tanque, já era muito tarde. Quando eu terminei de fazer a questão, assim, nem terminei, eu fiz a A e a B. Aí quando eu ia fazer a C, o despertador que eu tinha colocado, de 5 minutos antes do tempo encerrar, tocou. Aí eu tirei as fotos e tentei montar o PDF para enviar a questão. Aí perdi o tempo. Aí passei. Você foi esperto, né? Colocou o despertador. Olha aí, fica a dica, viu, gente? Fica a dica. Eu coloquei o despertador para tentar, mas só que nesses 5 minutos que eu deixei lá, eu não consegui montar o PDF e enviar a tempo. Aí não adiantou nada. Eu perdi a questão. Não, mas a gente vê, a gente vai. Eu não fala, eu estava dizendo aqui para a Mica que eu não vi as provas. Eu só fiz acessar no outro dia para ver quem tinha feito, quem não tinha. Baixei as provas, está tudo aqui no meu computador, mas ainda não tive tempo de parar. Confesso que eu estou até curiosa para saber do resultado. Mas. Vai ser péssimo, professora. Nem se anime. Eu não vou mentir, não. Vai ser meio negativo mesmo. Vai ser uma negação, assim. Pelo amor de Deus. Eu já elogiei tanto vocês. Já elogiei tanto. Já fiz até a propaganda de vocês para a professora de Operações 2. Eu juro. Ô, mulher, deixa eu falar isso pra Érica, foi. Já disse, olha, eu tô com a turma boa. Essa turma vai ser boa. Vou passar uma turma boa. Oi? Gente. Mas olha só. Assim, das turmas que eu fui monitora, vocês foram a turma mais desenrolada, que respondia. Eu estou chocada com vocês falando isso. Pois é. Não é porque não adiantou nada a gente participar da aula. A gente aprendeu, mas na verdade a gente não soube. Adiantou. Assim, saiu na hora da prova. Só que, como é que eu posso dizer? Às vezes, quando você desenvolve um pensamento, não tem um gatilho que faz todo o pensamento ir para frente, assim, tudo fluir. Com o tempo, faz essa pressão ficar bem maior. E aí, isso atrapalhou bastante. Pelo menos eu falo por mim. E sobre essa questão de receber a prova toda, eu também concordo. Independente de, tipo assim, ser questões baralhadas, valores diferentes, qualquer coisa assim, eu nem me importo com isso. Porque a gente não tem isso de estar um influenciando o outro. Mas receber a prova toda de uma vez, eu acho melhor, porque assim, aquela questão que a gente se identifica e acha ela, de certa forma, mais fácil de resolver, ela acaba fazendo esse gatilho acontecer mais rápido. É igual quando você vai fazer uma redação. Aquele texto motivador que está ali, quando você lê, o seu gatilho de fazer o resto de uma redação é bem mais fácil. Aí é desse mesmo jeito. Tipo, naquelas 4 questões que a senhora mandou, a terceira questão foi a que eu fiz assim, essa daqui eu não vou conseguir resolver, né? Quando eu vi, assim, de primeiro momento, quando eu vi a terceira questão, eu fiz, eita, meu Deus, essa daqui eu não vou para canto nenhum. Eu comecei a lembrar das coisas, a questão começou a fluir. Mas no final, se eu receber a prova toda de uma vez, eu acho melhor justamente por isso. Esse gatilho de, tipo, se concentrar na prova e aquilo fluir é mais fácil. E também você recebendo a prova toda de uma vez, você vê as questões que mais se identificam. E, tipo, se você encontrar meio que um gargalo naquela questão, de achar assim, que daqui eu não saio, você consegue partir para outra. E não tendo a prova toda de uma vez, você fica preso naquilo ali, tentando forçar a sua mente a sair alguma coisa e às vezes nem sai.
a produção, meio que a produção daquela questão atrapalha toda a prova. É por isso que eu penso muito no fato de que receber a provatura de uma vez é melhor. A gente foca naquela questão mais fácil de resolver e que acha que tem mais identidade com ela, que vai dominar ela melhor para poder desenvolver o resto. Pronto, eu juro para vocês que eu vou pensar com carinho nessa reclamação de vocês. A senhora Tá certo? estava dando. Nessa reivindicação. Oi? Depois que a senhora vê o resultado da prova, professora, a senhora vai pensar com muito carinho mesmo. O que, Sibeli? A senhora deu primeiro uma questão para depois mandar outra, e depois mandar outra, é isso? Foi. Realmente, Jean falou, eu acho também, é mais fácil você ver a prova toda, porque aí você vai se identificando, realmente, como ele falou, com as questões, para poder desenvolver as que você acha mais difícil. E com o nervosismo, né, porque sempre a pessoa fica com a expectativa de prova, e segundo, de operações, todo mundo fala, né, não sei eles se já tiveram contato com o pessoal em grupo, assim, físico lá, porque eu, quando paguei, não era online. Mas aí a gente fica naquela expectativa, com medo, aí quando vê, depois que passa o nervosismo, tipo, eu sou ansiosa, aí é melhor para eles, professor. Sibeli realmente é muito ansiosa. E pelo que eu estou vendo aí, já tem uma pareia tua aí, viu, Sibeli? Já ganhei uma. Eu vi ela colocando Já ganhei uma. assim. Ganhei Sibeli, falta a professora Joelma. Mas, Ei, vocês contrataram um bom advogado aí, viu? O Jean aí está defendendo vocês. Contrataram um bom advogado, um bom argumento. assim, em relação à prova, o tempo que a senhora deu em si para a prova, para mim foi ótimo. O tempo para a prova, na minha concepção, foi ótimo. As 3 horas, que a senhora deu cerca de 3 horas e 10, na verdade. O período foi ótimo para fazer a prova, de certa forma, assim, tranquila. Mas, ao mesmo tempo, não foi tranquilo, porque cada questão estava delimitada a 50 minutos. Aí, tipo assim, cada segundo que passava, cada minuto que passava, essa pressão se tornava maior. Aí, isso desmorona qualquer pessoa. Mas, assim, eu também tenho noção que essa situação de conviver com a pressão de tempo, essas coisas, acontece em qualquer emprego, né? Acho que todo mundo aqui tem emprego e sabe que quando tem questão de prazo é cobrado, quando tem questão de atingir meta é cobrado. Então, essa noção da senhora das questões serem separadas, eu creio que também tem esse motivo, né? De a gente se acostumar com essa pressão e lidar com essa situação. Eu entendo isso, mas mulher não faz isso, não. Olha só, isso que eu fiz, de um certo modo, tem um objetivo, como o Jean mesmo falou, né? Primeiro, essa questão do tempo é uma forma que vocês têm que lidar, né? Eu sei que não ia ser fácil. Inclusive, eu até comentei com uma amiga minha, eu disse, eu acho que eu vou levar a reclamação dos alunos, quando eles perceberem que a prova, as questões estão com tempo. Mas, assim, foi uma forma de instigar vocês para essas situações, né? Situação de pensar rápido, você está numa fábrica, aparece um problema, você não tem o dia todo para resolver aquele problema, entendeu? Então, assim, às vezes você até sabe resolver o problema, mas está tendo um vazamento, está contaminando, vai estourar, e aí você vai esperar passar 24 horas para resolver aquilo, você tem que ter aquele site de despertar e resolver a questão. Tudo bem que vocês estão começando agora, mas digamos que eu estou preparando vocês para essa situação e ainda mais preparando vocês para a disciplina de operações 2. Não é isso, Sibeli? Que aí vocês vão ter mais emoção ainda lá. Entendeu? Justamente. Então, assim, não adianta eu alisar muito vocês aqui, aí quando chegar lá na frente vocês vão sofrer. Então, vocês vão aprender a sofrer devagarzinho, entendeu? É verdade. Vocês vão sofrer devagarzinho. Mas, tipo assim, não é sofrimento, é só amadurecimento, tá? Mas eu vou corrigir as provas, vou ver como é que foi o resultado. Eu acredito que vocês estejam exagerando, né? Mas aí a gente conversa depois. Eu já vou logo diante de mão dizer que na próxima unidade
eu vou liberar, vou deixar o tempo liberado. Já decidi aqui, não deu tempo nem esperar. Eu vou liberar, certo? Para vocês não chorarem mais. Mas é assim mesmo, é adaptação. Vocês estão pegando disciplina agora, aí teve toda essa tensão, mas vocês agora vão ficar mais relaxados. Diga aí, Mica. Professora, eu vou dizer uma coisa à senhora, viu? Teve uma questão que na hora eu fico, porque eu tenho ansiedade, e aí eu fico muito desesperada. E aí eu não estava conseguindo pensar. Aí quando foi no outro dia, eu soube responder a questão. Eu acredito. Mas eu quero que vocês digam, aí como o Jean já deu a opinião dele, de uma forma geral, tirando o tempo, vocês acharam a prova muito acima do nível das questões e de tudo que a gente viu em sala de aula? Sejam sinceros, por favor. Olha, professora, eu vou falar por mim assim. Como eu lhe falei, na hora da prova eu achei ela extremamente difícil. Só que depois que passou a prova, que eu pude ver as coisas, eu vi que, por causa do desespero, eu não consegui enxergar as coisas. Uhum. Entendi. Jean. Assim, a lista, ela foi feita para instigar e também para a gente se acostumar com a didática e as questões. Então, óbvio que eu já esperava que a prova fosse um nível acima da lista. E realmente, pelo que eu percebi, ela foi um nível acima da lista. Mas também não foi uma coisa assim que seja de outro mundo. Tudo que a senhora fez, tudo que a senhora falou, as hashtags, estava lá presente na prova, não era mentira, não. Olha É, aí. eu não achei a prova em si muito complicada. Eu acho que também a forma como a senhora fez, como questão, foi muito boa. Porque já tive professores que fizeram a prova no SIGA e colocava como questionário. E questionário tem como limitar tentativas e entre outras coisas. Aí, tipo, Uhum. não, sendo colocada como questão, não tivemos problema quanto a, tipo, a internet caiu ou coisa do tipo, a questão fechou. Isso foi ótimo. Que eu achei que ia vir como questionário. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Além de que, como é a primeira cadeira com a senhora, tem sempre aquela questão de se acostumar com a didática de um professor. Você já, Uhum. você já vê aquilo acontecendo na aula. Mas Uhum. quando chega na hora da prova, é outra situação. Você sabe que ali você está sendo avaliado. Aquilo está Uhum. definindo, o seu futuro naquele momento para aquela disciplina. Então, isso pesa bastante. É por isso que eu continuo batendo na mesma tecla, né? Só a questão de receber a prova de uma vez. A senhora me dando a prova de uma vez, seja por e-mail, por SIGA, por qualquer coisa, sai. Tá na caixa de chocolate, em nome de Jesus, né? Tanto não, não bote tanta expectativa, não, mas eu acho que a prova vindo de uma vez vai ser melhor, Complica menos, né? Complica menos. vai ser melhor no geral. Eu pelo menos acho. Talvez se a segunda prova vier aí de uma vez, talvez a senhora compare a primeira com a segunda e a senhora veja aí a realidade do que eu estou falando. Mas, Beleza. claro, isso é para mim, né? Eu Uhum. percebo que todo mundo concordou, mas isso em si é a minha opinião própria. E Léo, quer falar? Professora, desculpa, não consegui fazer a prova por motivo realmente de saúde, né? Desde de sexta-feira passada, e peguei uma gripe, fiquei bastante rouco, como ainda tô rouco, né? Que dá para ver para a voz, garganta inflamada, e não consegui evoluir nos estudos, né? Em fazer as questões, pegar a lista. Então, eu optei em não fazer a prova para tentar repor, né? Uhum. Quando tive uma melhora, consegui dar uma estudada melhor no assunto e consegui fazer a prova com um tempo melhor, né? E ter um melhor rendimento, no caso, que eu sabia que não ia ter um rendimento legal, como não tinha pego final de semana para estudar, que é o único tempo que eu tenho, e fiquei Ô, muito Léo, debilitado, aí né? você faça o Aí seguinte, foi Léo. isso, não consegui Já que fazer. você, já que você deixou para reposição, você entra em contato com a coordenação e faça o pedido de reposição da prova, tá certo? Você entra em contato, Ok.
manda um e-mail para a coordenação dizendo que faltou a primeira avaliação da disciplina e faça o pedido de reposição, certo? Aí você vai ser instruído lá qual vai ser o procedimento, tá bom? Agora tem que fazer isso logo, viu? Tá certo, professor. Faça até amanhã isso, Ok. porque tem um tempo. Fala, Era, Jean. Ok. era até o que eu ia perguntar, professora, Tá bom. porque eu nunca deixei para repor, porque, graças a Deus, eu não tive nenhum tipo de problema médico para colocar atestado. Quando eu tive o Covid, eu tive atestado, mas não estava em período de aula. É, Aí, em relação a isso, quando acontece, entre em contato com a coordenação e a coordenação dá os passos, para enviar atestado, essas coisas. Exatamente. Tem um formulário que vocês preenchem, né? Dizendo qual foi a disciplina que vocês faltaram à prova, a data da prova, o motivo, a professora, o professor tal. Aí, lá na coordenação, eles entram com o processo e encaminham para o professor. Aí o professor avalia. Aí, nesse caso, eu só tenho acesso a quem ficou para reposição, quem entrou na coordenação e mandou para mim a documentação. Entendeu? Então, tem que fazer esse pedido da coordenação, da prova de reposição. No Certo? caso, no caso é formalizar, né, toda a questão. Pronto, exatamente, é formalizar. Certo? Porque às vezes as pessoas desistem, às vezes as pessoas, não vou fazer a prova, e desistem da disciplina, e a gente fica alheio, sem saber se aquela pessoa vai fazer a prova, se não vai, então tem que formalizar exatamente o pedido de reposição. Certo? Bom, gente, a gente já conversou demais hoje, mas enfim, eu vou corrigir, vou pensar nas reivindicações. Fico feliz em saber que vocês concordam, né, que a gente está fluindo, está caminhando de uma forma certa. Queria saber esse feedback de vocês, para saber se vocês sentiram dificuldade do aprendizado, né, do conteúdo, com relação à metodologia, com relação aos exercícios, aquelas aulas que a gente teve de dúvida. Se está tudo ok, se a gente pode continuar dessa mesma forma, tirando a forma da prova, o resto está tudo ok. Não é isso? Quero saber o feedback de vocês. Edivaldo, fala aí, Edivaldo. Edivaldo está tão calado hoje, eu acho que ele está abalado ainda. É que ele está aí o siso, professora. Edivaldo? Não, mãe. Sim, ele estava com o siso inflamado. Aí não está podendo falar, não, então. Ah, tá bom, então. Então, vou deixar você quieto. Então, outra pessoa quer falar? Fora Jean, que já comentou. Mica, Minelli, Valdir. Valdir fez a prova? Valdir nunca está com o microfone, né? É o blogueiro. Eu não sei que blogueiro é esse, eu não sei. Na verdade, é porque ele fala pelo. Ele assiste a aula pelo notebook. Aí o notebook dele é que tem o fone ruim. Mas o celular dele funciona. Ele, em vez de entrar com o celular, entra com o notebook. Isso é para não falar, professora. Isso é de propósito. Ah, Eu tá. entrei no jogo mesmo. Daqui a pouco ele tá falando comigo, reclamando no WhatsApp, no privado, porque eu tô entregando ele aqui. João Pedro colocou aqui que concorda com o Micaele. Deixa eu ver quem mais. Edivaldo era no nível para mim. Estava no nível para mim, Edivaldo falou, né? Se a gente tiver tempo, na próxima aula, eu vou trazer o resumo das questões para vocês verem que as questões não estavam difíceis. Certo? Ok, óbvio. professora, um adendo. Em relação à sua Oi? didática em sala, para mim é tudo ok. Que a senhora explica muito bem e isso a gente não tem de reclamar de forma alguma. Pronto, é isso. Certo. Ah, tá ok. Então, a gente vai continuar, porque é complicado essa forma assim, de remota, né? E como eu sei que é uma disciplina que exige muito e a gente está de forma remota, aí eu digo, não, a gente tem que tentar adaptar as metodologias, né? Eu tento expressar da melhor forma possível, como se a gente estivesse em sala de aula. Porque minha forma de sala de aula é exatamente assim, né, não, Sibeli? Eu ando,
Só que eu fico andando, né? Eu vou, encosto na cadeira de um, na cadeira de outro, vou lá atrás, volto, sento, puxo, aperreio. É desse mesmo jeito. Viu? Quando vocês tiverem a oportunidade de ter uma disciplina comigo, vocês vão ver que eu não paro. Eu fico perturbando com vocês do mesmo jeito, de forma presencial. Não é não, Sibeli? Eu, Com todo mundo. eu, Até mais. Para frente, daqui para frente, tem alguma disciplina com a senhora, didática ou de laboratório? Então, tem planejamento das instalações que eu dou também, é bem lá na frente. Então, tem período que eu dou, certo? Geralmente, eu já dei tratamento de efluentes, já dei seminários, é muito variado. Como a minha carga horária é muito cheia, aí tem período que eu só fico com operações 1, porque não tem mais horário para eu assumir outra disciplina, entendeu? Esse período eu estou dando operações e planejamento das instalações. Agora, no próximo período, eu não sei como é que vai ficar. Com certeza, operações. Operações sempre é certo. Mas as outras, eu não tenho certeza, porque vai depender da minha carga horária. Tá bom? Eu espero que vocês não paguem de novo operações. Eu espero que sejam as outras lá na frente. Ei, gente. Amém, professora, amém. 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 Olha só, então depois desse desabafo, né? Então a gente vai depois. É bom esse. Cadê? Peraí, Léo está dizendo aqui que estou fazendo uma lista, cada período de professores e alunos, que quero conhecer um dia. A senhora está lendo. Ah, obrigada, Léo. A gente vai se conhecer, viu? Se Deus quiser. Agora, no final, a gente vai ter que, nem que seja no último dia, a gente vai ter que abrir as câmeras aí, né? Porque tem uns que tem foto, tem uns que não tem. E aí, senão vocês vão se encontrar comigo, eu não vou saber nem quem são, né? Mas, enfim, se Deus quiser, no próximo período, a gente vai estar junto. Então, hoje, gente, a gente vai começar o segundo estágio, né? Eu acho o segundo estágio mais leve do que o primeiro, né? E como eu comentei com vocês, a Sibeli, né, que já foi nossa aluna, ela vai entrar nessa parte do segundo estágio, porque faz parte do estágio docente dela, né? Então, ela vai dar algumas aulas e aí ela vai intercalar comigo. Eu vou estar aqui tranquila, qualquer coisa a gente vai tirando dúvida. Tá certo? Então, eu vou deixar a Sibela à vontade aí. E qualquer coisa, pode perguntar para ela, que ela sabe, viu? Já foi monitora, ela sabe. Pode perguntar. Bom, gente, eu vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Cibele, sou aluna, sou mestranda do PRODEMA, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento do Ambiente da UFPB, lá no campus sede. Eu sou graduada no mesmo curso de vocês, me formei em 2019 e também fui monitora durante 3 períodos da professora. E hoje aqui eu vou dar a unidade 2, como ela já havia explicado, do meu estágio de docência, que ela é a minha orientadora. Eu vou fechar aqui a câmera, porque minha internet está muito ruim devido a essas chuvas aqui. Mas qualquer Só coisa... lembrando que Sibeli está no mestrado, viu, gente? Eu disse a ela que um dia eu quero vê-la me substituindo lá no curso. Se Deus quiser, professora. Eu quero. Não... Já foi monitora 3 vezes a disciplina, já tirou 10. Eu quero ser sua companheira de trabalho, não quero que a senhora saia para mim entrar, não. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar. Eu não vou conseguir ver, porque eu vou estar apresentando, aí vocês podem falar a qualquer hora, tá? Qualquer dúvida, e se eu errar alguma coisa, a professora está aí para corrigir. Vocês estão conseguindo ver a tela? Ainda não. Só um minuto. É a minha internet. Agora vai. E agora? Agora sim. Bom, né? Eu já me apresentei a vocês e agora vamos dar início. Esse primeiro slide é falando sobre o fluxograma da indústria sucroalcooleira, né? Não sei se vocês já viram em outras disciplinas, mas aqui é um fluxo esquemático para a fabricação de produtos derivados da cana-de-açúcar. Como vocês sabem, a cana-de-açúcar
ela constitui a principal matéria-prima para a indústria sucroalcooleira em nosso país, e os principais motivos pelos quais se adotou a cana para a produção de açúcar e de álcool é que está relacionada à sua alta produtividade, constituição do caldo, cujo principal carboidrato predominante é a sacarose, a geração do bagaço, constitui uma importante fonte de energia, utilizada nas caldeiras para a produção de vapor e de energias elétricas. Também por possuir um clima e solo favoráveis à instalação dessa cultura e facilidade de Ô, colheita e Sibeli, transporte. Oi, Sibeli, oi. só tu pode ir mais um pouquinho mais devagar, Sim, posso. para a gente O mais som está prático. saindo, né? O som está saindo, está cortando, professora? Tá saindo. Aí vai mais devagarzinho, tá certo? Tá certo, tá certo. Bom, aqui, primeiramente, né, quando a cana vier do campo, ela vai vir pelo transporte, né, não sei se vocês sabem, é o tremião, ela vai vir e vai chegar na usina e vai ter a recepção da cana. Nessa recepção, vai ter a balança, que a cana vai ser pesada, vai ser realizada a amostragem e, em seguida, a lavagem. A lavagem da cana ela tem que ser inteira, porque se ela for em pedaços, vai perder muito sacarose. Após esse processo de recepção, a gente vai para a parte do preparo da cana. A cana inteira ela vai seguir na mesa alimentadora, transportada pelas esteiras, onde vai passar pelo nivelador, o picador para ela ser picada, vai para o desfibrador, vai passar novamente pelo picador, vai cair na outra esteira, onde vai ter esse eletroímã. O eletroímã, ele tem a função de reter esses objetos metálicos dos mais variados tamanhos que passassem diretamente para o processo seguinte, porque pode reduzir a vida útil do equipamento. Após esse preparo da cana, né, aí vai ter o processo realmente da extração, que aqui no Brasil é feito através da moenda. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A moenda são esses aqui, né, que só está representado por 2 termos. Aqui é a calha Dornelli, né, onde a cana vai entrar. Aí ela vai passar pelo primeiro termo e vai sair o caldo primário para o tratamento para o processo de açúcar. Aí a cana vai para a esteira, vai passar pelos outros termos, né, aqui só tem um, mas geralmente são de 4 a 6 termos, onde vai sair o caldo secundário, a partir do segundo termo. Em seguida, vai sair o bagaço aqui, nessa outra esteira, e esse caldo vai passar pelo processo, aqui tem a moenda, né? E o caldo vai passar para o tratamento. O caldo primário para o processo de fabricação de açúcar. Aqui só tem o processo de fabricação de açúcar, né? Aí o caldo vai passar pelo vai para o tratamento, que o tratamento vai ser realizado a sulfitação, a calagem, a decantação e a filtração. Nesse processo de tratamento, o caldo ele não apresenta as características físico-químicas que possibilitem a produção de um açúcar que atenda às especificações e exigências de órgãos governamentais ou entidades internacionais. Então, ele precisa passar por esse tratamento. E esse caldo, ele possui uma composição bastante complexa. Então, ele necessita que se faça esse tratamento. Esse tratamento tem como objetivo a retirada dessas impurezas, o tanto quanto for possível, utilizando tanto os métodos físicos, como filtração e decantação, quanto os métodos químicos, com adição de hidróxido de cálcio, que é o leite de cal, ou o bióxido de enxofre, que é o gás sulfito, né, que é a parte da sulfitação. Que vai passar justamente aqui, a sulfitação do assador, o leite de cal, ele vai para o tratamento no decantador, isso o caldo primário para a fabricação do açúcar. Daqui, ele vai para o aquecedor para ir para a parte de fabricação do açúcar. E nessa parte da fabricação do açúcar, vai passar pelos processos de evaporação, a cristalização, que são os cozedores, centrifugação e a secagem. Esse evaporador tem a pré-evaporação para ele ir para a evaporação.
aqui vai sair o xarope, que vai para o flotador, que vai passar para o aquecedor para chegar nos cozedores, né? Que são esses dois aqui. Aí daqui ele vai para o processo de cristalização, onde vai, que é para cozinhar, né? O açúcar. Vai passar para a centrífuga, aí vai sair o açúcar, que vai passar para secagem, aqui é o açúcar úmido, aí ele vai passar pelo processo de secagem, para poder sair o melaço e o açúcar. O melaço, ele, uma parte dele, ele vai voltar, aqui não sei se vocês estão vendo a setinha, ele vai voltar para o tratamento do caldo, para poder passar, se juntar com o caldo secundário, né? Para ir para o processo de tratamento também, para a produção de álcool. Ele também tem que passar, tem que fazer o mesmo tratamento que o açúcar, porque também, se ele não fizer, não vai atender as especificações da ANP, né? Então, esse caldo secundário, ele vai passar pelo decantador. Aqui não tem o restante do fluxograma, mas eu vou passar essa parte por cima, né? Depois do decantador, ele vai para a filtração, em seguida vai para a fermentação, para poder ir para as colunas de destilação, onde vai sair o açúcar, ou onde vai sair o álcool, desculpa, e a vinhaça, né? A vinhaça, ela vai retornar, que é o processo, o resíduo da fermentação, ela vai retornar a vinhaça para o campo, né? Para melhorar para colocar como se fosse adubo, né? Porque eles são ricos em NPK, tanto ela como o outro subproduto do processo de filtração, que é a torta de filtro, eles voltam para o campo para ser usado como adubo, já que eles são ricos em nitrato, potássio e cálcio. Então, em seguida, né? Aí, aqui, depois que passa a extração, que extrai o caldo para o tratamento, o bagaço que ele sai daqui, ele vai para a caldeira. Na caldeira, vai ter, o bagaço vai ser para gerar energia e vapor. Então, o vapor vai ser usado na própria caldeira, a energia também da usina, mas também, se tiver excedente de energia, a usina vai poder vender para a concessionária de energia de cada cidade, né, da cidade que ela está localizada. Então, assim, todo o processo da cana-de-açúcar, tudo da cana-de-açúcar, todo o processo não se perde. Tudo a gente usa, tanto para voltar para o campo, como todo o resíduo é reutilizado, é vendido, então nada se perde. Bom, aqui é o fluxo simplificado, né? O fluxograma simplificado da moagem, que tem como objetivo separar o caldo, contendo sacarose, para a obtenção dos produtos mostrados nesse fluxograma. Então, a moagem, o objetivo é extrair a sacarose para a produção de açúcar, como eu já tinha falado. O produto é o açúcar e o mel. O mel, ele vai produzir o melaço, e esse mel é o mel C, é o mel pobre. Então, ele também, uma parte dele vai voltar para a produção de açúcar, para se juntar com o caldo secundário, e a produção de açúcar vai formar o produto, que é o álcool, e um subproduto, que é a vinhaça, que vai retornar para o campo também. Até aí, vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, viu, gente? Pode perguntar, tá, gente? Eu fico assim, só eu e o computador olhando, mas não estou vendo ninguém, eu acho estranho, mas podem perguntar. Alguém levantou a mão, mas eu não sei o que é, porque eu não consigo. Divaldo, Eu vou tentar responder. Se eu responder errado, a professora interrompe.
Tem a massa A, o mel A, mel B e mel C. Então, o mel A é para um tipo de açúcar, o mel B também são tipos separados. E o mel C, que é o mel pobre, ele não é feito açúcar, porque ele tem muita impureza. Então, ou ele vai fazer o melaço, ou então ele vai retornar esse mel, né, que é o caldo, vai retornar para a produção do álcool, né, que vai ficar junto com o caldo secundário. Mas realmente tem esses três tipos, né, de méis, que é de massa, né, massa A, massa B e massa C. Mas é geralmente isso, a massa A, se eu não tiver errada, é para o açúcar cristal. Aí eu não sei, professora, eu respondi certo ou a senhora, eu fiz alguma coisa aí? Não, tá certo. Exatamente. A massa A é para aquele açúcar mais refinado, né? Isso, de maior Mais qualidade. exatamente. E a massa C é aquela massa que está mais, assim, que tem menos qualidade, né? Aí ele vai Isso. retornar para o processo da produção de álcool. Entendeu, Edvaldo? Bom, agora eu vou falar da matéria-prima, né? A matéria-prima sempre é definida em função dos produtos de interesse de uma indústria ou de uma empresa. Aí, no caso da nossa, que é a indústria sucroalcooleira, os produtos são o açúcar, o etanol e a energia, que é vapor e eletricidade, como eu falei no primeiro slide, né? No segundo, no fluxograma. Os principais constituintes da cana, né? E a nossa matéria-prima realmente é a cana, mas o álcool e o açúcar eles também podem ser feitos de outras matérias-primas, né? Como beterraba, que são materiais ricos em sacarose. Mas aqui no Brasil, devido ao nosso solo, o nosso clima, aí ele é mais propício fazer, porque aqui a quantidade de cana no Brasil é muito grande. Então, os principais constituintes da cana é a fibra, e o caldo. A fibra é o bagaço, né? Que são os sólidos insolúveis. O bagaço ele é constituído por celulose, hemicelulose e lignina. E o caldo ele é constituído por sólidos solúveis, que são os açúcares. Esses açúcares é a sacarose, que é o principal, né? Mais frutose e glicose. E não açúcares, que podem ser divididos em orgânicos, que são as gorduras, a seda, os ácidos, e os não orgânicos, que é o dióxido de silício, óxido de cálcio, óxido de magnésio, e a água. Aqui nessa figura eu acho que fica bem melhor de entender, né? Aqui, né, é a matéria-prima, aqui a fibra, que é o bagaço, vai de 10 a 16%. Essa parte aqui é o caldo, que é a maior quantidade, de 84% a 90%. E a parte que constitui o caldo é a água, que é a maior quantidade, que é 75% a 82% presente na nossa matéria-prima, dependendo do solo, da temperatura, da região. E o caldo também é dividido em água e sólidos solúveis, né, que é essa parte aqui vermelha, que esses sólidos solúveis estão inclusos os açúcares, que vai de 15,5% a 24%, desses 18,5%, né, porque é de 18% a 25% sólidos solúveis, e desses daí, 15,5% a 24% são de açúcares, né, que os açúcares são esses três. A sacarose, que é a nossa principal, que vai de 14,5% a 24%. A frutose, que vai de 0% a 0,5%. E a glicose, que é 0,2% a 1%. E os não açúcares, que são aqueles que eu falei, né? As gorduras, os óxidos, que são orgânicos e não orgânicos. Então, vocês sempre. Oi, alguém perguntou, pode falar. Sou eu. Olha só, está apresentado, né, nessa figura, a maior composição do caldo é de água. Então, Isso. a gente tem no caldo da cana-de-açúcar 84% a 90%,
Então, dependendo do tipo de cana, né? Ele vai ter até 90% de caldo. Então, a maior parte desse caldo é constituído de água. Então, a água é a maior composição do caldo. Porém, não é o elemento que mais interessa para a gente. O que mais interessa para a gente é açúcar, e especificamente a sacarose. Aí você vê que dentro dos açúcares que compõem o caldo, vão existir duas classes. Os açúcares, ou os não açúcares, e dentro dos sólidos solúveis, né, vão existir duas classes, os açúcares e os não açúcares. Então, ainda dentro dos açúcares, que é o que interessa a gente, nós vamos ter três tipos: sacarose, frutose e glicose. Porém, o açúcar que nos interessa, o açúcar que interessa na indústria cocoleira é a sacarose. E aí a gente vai ver lá na frente que, dependendo do processo, que a gente vai ter que entender, que a gente vai ter que controlar o processo, a gente tem que evitar que essa sacarose ela seja invertida. O que quer dizer? Que essa sacarose ela se transforma em frutose e glicose. Porque uma vez ela se transformando em frutose ou glicose, a gente vai ter perda de açúcar. Ou seja, o rendimento da nossa extração do caldo vai ser baixa. Porque a gente vai ter uma redução do açúcar que a gente precisa para a produção do etanol e do açúcar, que é a sacarose. Certo? Então, é bom vocês já terem em mente que a maior composição do caldo é da água, porém, o componente que mais interessa para a gente é a sacarose. E a gente tem que ter cuidado com essa sacarose para que ela não seja invertida em outro tipo de açúcar, que é a frutose e a glicose, que aí vai diminuir o rendimento da nossa produção. Beleza? Só completando aí, Espera. Tá certo, professora, sem problema. Bom, então aqui, como a professora disse, né, vocês têm que saber que a cana é igual a fibra mais caldo, e que o caldo é constituído de água mais sólidos solúveis, e que esses sólidos solúveis são divididos em açúcares e não açúcares. E os açúcares, o que nos interessa é a sacarose, que é o composto de maior interesse comercial e que se acumula durante o período de maturação no pomo da cana-de-açúcar, né? Mais frutose e glicose. Ainda em relação à matéria-prima, a composição da cana e do caldo, ela vai variar, né? A cana ela vai variar de diferença de países, de regiões, de cidades, e o caldo ele vai variar conforme a variedade da cana, conforme o clima, a época do ano, o tipo de colheita, a natureza do solo, a irrigação, o estágio de maturação e também pelo carregamento e transporte. Então, tudo vai influenciar no rendimento final, né? Com relação à qualidade da cana, tem fatores que influenciam a qualidade da cana. Então, os principais eu vou apresentar para vocês, que é a maturação, a matéria estranha e a deterioração. Mas também tem outros fatores que afetam a qualidade, que é a temperatura ambiente, a frequência e a quantidade de chuvas nas regiões, a umidade relativa do ar, pragas, doenças, né, entre outros. Então, com relação ao fator da qualidade da cana, da maturação, a maturação da cana é um processo natural que ocorre quando a planta sofre uma espécie de estresse, reduzindo a síntese de hormônio para crescimento e reequilibrando seu acúmulo para que os compostos resultantes da fotossíntese sejam direcionados no acúmulo da sacarose. Então, considera-se que uma cana madura quando esta atinge o seu máximo teor de sacarose. E como ele vai conseguir seu máximo teor de sacarose? Esse máximo teor de sacarose, ele é conseguido através de análises laboratoriais de amostras retiradas da lavoura, que são periodicamente monitoradas. Entretanto, na maturação, há uma redução de umidade e da temperatura. No caso da umidade,
o menor volume de água ativará a redução e a síntese hormonal do crescimento, estimulando a produção da sacarose. E já a redução de temperatura ajudará com o processo de cessar o crescimento para aumentar o acúmulo dessa sacarose. Tem esse índice aqui, essa fórmula, ele é conseguido através dessa análise laboratorial aqui. Então, o índice de maturação, ele vai ser a relação do Brix da ponta do como, mais o Brix da base do como, vezes 100, né? E o índice de maturação, ele é dado através dessa tabela aqui, que se o índice de maturação, depois que fizer as análises no laboratório, for... Pode falar. Professor, o que é BRICS? BRICS é quantidade de sólidos solúveis no caldo. Certo, gente? Então, BRICS, que a gente ainda não tinha falado de BRICS antes. Isso, verdade. Né? Eu não sei se vocês já tinham escutado em outra disciplina, mas o BRICS é com relação à quantidade de sólidos, né, encontrado no caldo. E o pó é a quantidade de percentual de sacarose. Certo? E aí vocês veem que a maturação da cana, né, o índice de a maturação vai depender indiretamente quando a gente dá... fale, espera. Vai depender do Brix, né, da quantidade de açúcar que vai ter no caldo e que vai ser influenciado por outros fatores, né? Se tiver uma cultura, uma colheita ruim, o tipo de transporte, tudo vai afetar na maturação. Então, vai diminuir o rendimento, né? O seu índice de maturação. Complete aí, professora. Pode falar. Jean levantou a mão. No caso, o BRICS em si, ele trata-se dos sólidos solúveis, correto? E pelo o gráfico de pizza que tinha antes, o que eu entendi é que a maioria em si dos sólidos solúveis trata-se dos açúcares, que é o que nos interessa. Isso. É a sacarose, né? O açúcar que nos interessa é a sacarose. Os outros não, a frutose e a glicose não, é a sacarose. É. Só isso? Foi só para fixar mesmo a ideia. Não, tá certo, pode perguntar. Professora, a senhora quer E outra falar coisa, alguma coisa? é importante mesmo, Jean, Léo, os demais, Valdir, que está na sala, Mica, né? É importante que vocês fixem realmente essa composição da cana. Porque lá na frente, vocês estão pensando que vão se livrar do balanço de massa, é? Estão enganados, não vão se livrar, não, do balanço de massa. Lá na frente, a gente vai fazer o balanço de massa na moeda, né, no processo da indústria, e é importante a gente ter esse conhecimento da quantidade de bagaça, a quantidade de caldo, certo? Quanto de sólido tem no caldo, porque essas interpretações, esses conhecimentos vão influenciar na interpretação dos resultados. Mica, deixa eu te dar uma notícia. Tu vai ver balanço de massa até em operações 2, vai ver o resto da vida. E tu não vai esquecer de mim. Tu não vai esquecer de mim. Quando tu escutar balanço de massa, tu vai lembrar logo de mim. Eu vou ficar marcado na história de vocês. É verdade. A pessoa vai passar o curso vendo balanço de massa e só vai lembrar da professora de operações 1. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? A professora Joelma vai deixar impregnado nas nossas mentes também. Vai, eu vou fazer parte da vida de vocês. Quando vocês se formarem, vocês têm que botar uma fotozinha minha, porque eu vou fazer história, vou fazer parte já da família de vocês. Verdade. Posso continuar, professora? A senhora quer falar mais alguma coisa? Sim, pode continuar. Sim. Bom, aqui é a tabela do índice de maturação. O índice de maturação, se ocorrer ser menor do que 60%, a cana ela vai estar verde. Se for de 60% a 85%, a cana vai estar em maturação. De 60% a 85%, a cana vai estar madura. E se passar de 100%, a cana está em declínio de maturação. Então, isso não é bom para a produção, né?
do produto final, né, que é o etanol ou o açúcar. Também eu tinha esquecido de falar que se algum desses fatores, né, aqui, se tanto a umidade, que eu tinha falado anteriormente, como a temperatura ou outros, eles não forem utilizados, não acontecer, a gente pode usar, podem ser utilizados maturadores de cana-de-açúcar, que tem a função de antecipar o acúmulo de açúcares nos comos das canas. Então, se a usina quiser antecipar esse processo aqui, ele pode colocar esses maturadores para poder chegar logo e fazer a colheita, a colheita para poder fazer o processo, né, de extração. Outro fator que influencia a qualidade da cana. Pode perguntar. Oi, Sibeli, aqui é Oi, Mica. Mica. Esse negócio de maturação tem a ver com a inflorescência da cana? Eu não sei te responder isso. Tem a ver, professora? Não. O índice de fluorescência que você está falando, Eu acho que deve ser isso. Isso, É professora. outra coisa. Aquela florzinha de cima que nasce que a gente aprendeu com aquilo que se chama inflorescência. É o E broto. quando ela nasce, significa que a cana já está muito madura e não presta mais, não serve mais para a extração de caldo. Aí eu queria saber se tinha a ver com isso. Não, eu não entendi isso. Ela estava falando em adiantar a maturação da cana. Foi isso, Sibeli? Foi. Adiantar usando maturadores de cana-de-açúcar. Nesse caso que a Micaela está falando, é com relação ao processo natural de maturação da cana, não é isso, Sibeli? Micaela? Isso é o processo Isso, professora. É porque isso é um processo natural, né? Então, dá, assim, os mais, digamos assim, mais experientes, né, já tem esses macetes de dizer, olha, apareceu lá a florzinha, né, eles já, teoricamente, pela prática, né, eles já acusam lá que a cana está prática, mas está madura, mas isso aí é processo de maturação natural. No caso, o que o Sibeli está falando é que eles colocam, eles aceleram esse processo de maturação para antecipar a produção. Entendeu? Ah, entendi. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. A única processo de maturação que eu conhecia era natural. E agora que eu fui introduzida a esse, eu me confundi um pouco. Não, mas tranquilo, normal. Pode perguntar, tranquilo. Bom, só isso, Mica? Só, Sibeli, pode continuar. Tá certo, obrigada. Bom, vou falar agora da matéria estranha, né, que é outro fator que influencia na qualidade da cana, que a matéria estranha, ela se refere-se a tudo que não for como ou rebolo de comos maduros que acompanham a matéria-prima. Então, eles são elementos indesejáveis ao processo que podem ser de origem mineral e vegetal. Na mineral, eles são pedras e terras, causam prejuízos à indústria por provocarem desgastes em equipamentos. Os equipamentos são as bombas, as tubulações, o próprio desgaste da moenda, e geralmente é removida na mesa de alimentação, né, na lavagem da cana. Também, a outra matéria estranha é vegetal, né, que são as fibras que não contêm sacarose. Geralmente, palha resultante da mal queima da cana devido à umidade do canavial ou do deponte alto. Ele aumenta o volume de cana, reduzindo o rendimento da extração e consome potência desnecessária das turbinas e motores. A matéria estranha também é palmito, fora a palha, né? Palmito, as folhas e os comos secos. Aqui tem uma figurinha, uma imagem, né? Não dá para ver muito bem, né? Mas a gente vê que aqui, junto com a cana, tem as terras, raízes, os palmitos, a palha. E esse teor de matéria estranha também depende de vários fatores. Os principais são as condições de cultivo, as características da variedade da cana, o tipo de solo, a qualidade da queima e o tipo de máquina empregada para a colheita. Tudo isso ela vai fazer
deixa eu só concluir, vai fazer com que vá perdendo rendimento, né? Então, a gente tem que ter cuidado, desde o campo, na hora da colheita, até o produto final, porque se a gente falhar em algum momento, sempre vai ter alguma perda ali. Então, não é viável para a usina, né? Quem assim, levantou a mão aí pode falar. Não nada. Uma dúvida. Primeiro, Léo, depois Jean. Certo. Oi, Léo. Nessa parte da matéria estranha. Matéria estranha é a mesma coisa que impureza mineral e vegetal, Isso, porque assim eu faço fechamento do boletim industrial, né? Lá na usina. Aí tem várias confusões entre matéria estranha e impureza. é a Aí mesma realmente coisa. assim não sei a diferença exata, né? Assim, Léo, até onde eu sei, a matéria Sim, estranha e impureza é a mesma coisa, né? É porque, assim, a matéria estranha, ela tem a origem mineral e vegetal, e as impurezas, ela é muito mais vegetal do que mineral. Mas, teoricamente, é a mesma coisa. Fala aí, professora. Não é isso mesmo. É isso que você falou. Assim, Pronto. teoricamente, elas são as mesmas coisas, né? Mas, assim, é porque isso é muito comum, Léo. Nas usinas, eles criam, tipo, uma nomenclatura, né? E aí eles vai passando essa nomenclatura de geração em geração. Você trabalha no laboratório, né, Léo? também laboratório. Aí lá tem o laboratório industrial, né? Que é no qual que eu trabalho, e tem o laboratório de sacarose. No de Ah, sacarose, eles fazem análise de impureza vegetal. Quando chega o carro de cana, que é a sonda perfura, pega aham. uma amostra, aí se faz a impureza vegetal e a impureza mineral na mufa, né? Que é a enceração, né? Aí, no caso, pro fechamento do boletim, o dado que eu pego já é totalmente diferente. A areia após a lavagem da cana e a palha do custo das caldeiras, no caso, né? Aham. Aí tem essa confusão, o que é matéria estranha? Se matéria estranha é mineral, que é a areia, por que não usar o da sacarose, que é contabilizado lá na análise dele, né? Aí fica essa confusão. Impureza, aí usa duas denominações, impureza mineral e matéria estranha, mas na realidade é uma só, não é É, isso? é uma só. Agora, como eu falei, porque cada usina ela por isso que é bom, tá vendo? Ter gente que trabalha em usina participando da aula, porque a gente também vai aprender. Por exemplo, eu não sabia, Verdade. na usina que eu trabalho, eles usam essa nomenclatura, né? Mas é tudo impureza, matéria estranha é impureza, é tudo aquilo que é indesejável na produção, tudo aquilo que vai atrapalhar lá na frente o processo de extração da sacarose, né? Então, se a gente for passar pelo processo de extração da cana, se tiver muita impureza, se tiver palha, tiver terra, além de a gente não conseguir um bom rendimento de extração, ainda corre o risco dessas matérias estranhas, desses elementos indesejáveis, dessas impurezas, ainda corre o risco delas causarem danos nos próprios equipamentos, né? Entupir, causar corrosão. Então, olha aí o prejuízo. Aí é que dificulta mais o rendimento. Então, é por isso que é importante a seleção dessa matéria estranha, dessas impurezas. E é importante também, lá na frente, a gente vai relatar a importância do preparo dessa cana, da operação unitária preliminar, que está dentro daquelas primeiras aulas que a gente viu, que a gente definiu as operações unitárias. Então, não sei se vocês lembram que tem um tipo de operação que a gente diz que são preliminares, são aquelas operações de preparo da matéria-prima. E a gente vai ver que essa etapa de operação preliminar na indústria, ela é essencial na indústria sucrocoleira, que é exatamente para fazer a eliminação dessas impurezas que vão dificultar o rendimento e podem até causar danos nos equipamentos, entupimento, corrosão, etc. Pode falar, Jean. E professor, inclusive, eu até queria Pode falar, Léo. é, inclusive, eu queria até dividir com a turma, né?
É uma notícia que eu nem sabia também, né? E na moagem passada, agora que terminou em janeiro, o processo, eles fizeram acho que é um bypass, né, que se fala. Naquela Ah, parte do primeiro slide que ela explicou, do caldo misto, vai para o tratamento de caldo, né? uhum. E o que aconteceu o caldo misto, diretamente mandaram para fermentação, não mandaram para o tratamento de caldo. E eu não sabia a moagem todinha. Oxe, Aí, como a gente trabalha no laboratório, foi a análise do caldo, né, de viabilidade, aham. bactéria, e realmente deu certo, né? Por sorte, não sei se foi por sorte, e deu certo, moeu tranquilo, muito bom rendimento, eficiência da Talvez, fermentação 91, talvez eles tenham feito, 90, ou se- talvez eles tenham feito o ou teste. seja, eles, Quando a cana chega, eu né, que sei, bota a sonda lá, eles analisam o tipo de cana, né? A sacarose, o nível lá, talvez eles eles, tenham. ou seja, eles queriam, assim, o maior objetivo deles era economizar bagaço, né? Mas, Como se usa muito bagaço para o vapor, para mandar para fazer o tratamento térmico, né, lá dos caldos, não fizeram essa parte do processo, interromperam a produção de bagaço lá para economizar bagaço e assim aumentar o estoque de bagaço, né? E assim bom que deu certo, né? mas Aham. Foi 6 meses moendo e tranquilo. Léo, quando Foi. eles informaram a vocês que teve esse negócio, eles falaram do bypass, não foi? É assim, que nem informaram, eu fiquei sabendo assim por conversa, Porque né? assim, Conversando, o tratamento de caldo não funcionou esse ano. eu tava vendo estudando, né, para dar aula a vocês, né, que o bypass ele é uma operação para desviar a corrente de tensão dos equipamentos. Então, esse método ele vai ser utilizado quando tem quando o equipamento tem que ser feita a manutenção ou substituição. Então, pode ter sido que pode ter acontecido isso, né? É errado, porque não pode ir para sem o tratamento, não pode nem ir para produção de açúcar e nem de álcool. Aí eu acho que pode ter ocorrido isso, né? Não sei. Agora, o que eu estou achando estranho, Sibeli, é que ele disse que fez as análises e deu tudo ok, né? Mesmo eles terem botado uma corrente bypass no tratamento. Poxa, que estranho, porque Isso, tipo, tudo ok. É. ah, Porque se Já caso. teve caso de o fermento morrer, né? verdade. E dependendo, né? Tipo, se for quando ele foi direto para a fermentação, né? Tu dissesse, vai matar a levedura, porque se ela tiver, se o caldo tiver com muita impureza, aí ela não vai sobreviver. Aí perde o processo todo. Eu não entendi assim por qual foi o Mas não objetivo. aconteceu no caso, morreu tranquilo e deu certo. Ainda bem. Que bom, né? Que bom, porque e foi bom também que você entendeu que existe essa corrente bypass também presente na indústria, né? Você, quando falar em corrente bypass, e os seus colegas já vão lembrar da disciplina de operações, né? Mas é importante, lá na frente, que a gente vai ver isso, é importante que haja, é importante, não, é necessário que haja a etapa do tratamento do caldo, né? Justamente. Não sei, sinceramente, qual foi, assim, talvez eles tenham feito alguma análise antes, algum tipo da cana que eles estão usando, de repente, sei lá, não sei, mas que não é comum eles fazerem essa corrente bypass normalmente se não tiver tido nenhuma quebra de equipamento, né? E também não é comum dar tão positivos resultados como o Léo está dizendo, né? Então, que bom que deu certo, né? Verdade. Jean, Professora, a minha pergunta até causa com a do Léo. Muitas empresas, e também usinas, às vezes não tem a cana suficiente. Ou às vezes a produção de alguma forma excedeu, a demanda excedeu o que foi produzido. E a compra, né, de terceiros, de pequenos produtores. Há a chance de um tratamento adequado da cana e também o corte sendo diferente, porque em si normalmente há a queima para poder ter o corte, né? Para poder ser levado para a usina. Se ele, de certa forma, fez a colheita sem a queima, isso pode ter facilitado ter sido a produção ter sido tão viável, esse bypass.
Porque minha dúvida também é no seguinte quesito. A colheita mecanizada, que há coletadoras que ela mesma corta, separa a palha e etc., quando vai para a usina, diminui bastante esse custo, né? Com as turbinas, os motores, o bagaço que vai ser consumido, etc. Isso pode ter influenciado, pode ter sido em si uma colheita de um terceiro que foi feita sem ser a queima, que foi feita manual, que isso gerou toda essa situação? Vai responder, Sibeli? Assim, eu acredito que pode sim, porque, tipo, o método de colheita, quando você chega, se o preparo todinho, se foi feito direitinho, a lavagem, essas coisas vai influenciar lá na frente. Então, se tiver menos impureza, aí quando faz as análises vai dar melhor, né? Mesmo sem o tratamento. Não é comum acontecer isso. Nunca vi, né? Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando. Mas o correto é fazer o tratamento para não só para passar, né? Tanto na NP como na parte do açúcar, mas com certeza, dependendo do tipo de colheita, de como ela foi transportada, de tudo vai influenciar sim nas análises. Eu não sei se eu respondi, foi essa pergunta que você fez. Sim, foi sim. Em relação, Tudo vai influenciar, sabe, Léo? Tudo, ou Léo não, Jean. Tudo vai influenciar na qualidade do caldo. O tipo de colheita, se ela vai ser manual, se ela vai ser mecanizada, o tipo de solo, o tipo de. Até o corte, o transporte, jeito que ela. Oi? O transporte. O transporte, tudo vai influenciar. Então, esses parâmetros são parâmetros importantíssimos. Por isso que aquilo que eu falei para vocês. Às vezes a gente pensa que é besteira o tipo de corte, que é besteira a coleta mecanizada, a colheita. Mas não é, tudo isso vai influenciar. Eu sou sincera, eu também nunca tinha escutado falar aí do que Léo falou. Para mim foi uma novidade e eu até achei bom, né? Porque eu estou aprendendo também com vocês. Porque normalmente faz o tratamento do caldo. Oi. O que já acabou de falar, acabei de lembrar de uma coisa, é a parte de estoque, né? O que eu percebi é que não estava estocando muita cana. E teve safra que esse estoque de cana, porque lá ele trabalha com estoque de cana, né? Esse estoque de cana era muito alto. Então o que aconteceu? A cana ficou muito azeda. Então a sacarose foi destruída, né? Pelas bactérias, né? Mas Então você não sabe passou por sacarose quê? para fermentação. Foi hidrolisada, Você sabe foi. por quê? Posso dizer. Então, a cana Isso ficou aí, isso aí. estocada por muito tempo. Então, então ela ficou azeda e a sacarose foi destruída, né? Então foi para fermentação, não sacarose. Aí matou o fermento. Não é isso? Exatamente. É exatamente isso, Léo. A gente vai ver lá na frente, eu acho que Sibeli vai falar, que esse processo de colheita, de preparo da cana, de transporte, tem que ser feito o mais rápido possível. Menos de Porque 48 horas. quanto mais. Exatamente. Porque a cana é um tipo de matéria-prima que ela é muito suscetível à contaminação de micro-organismos. Então, isso é fato, Léo. Se a cana ficou lá armazenada por um tempo maior, com certeza houve a inversão da sacarose. O que foi que aconteceu? Os micro-organismos foram lá, se alimentaram lá da sacarose e transformaram em quê? Em frutose, lactose. Então, com certeza, o caldo que foi produzido aí ele não foi um caldo de boa qualidade. Isso aí é fato. Esse processo de transporte e colheita, transporte e armazenamento ele tem que ser feito o mais rápido possível para evitar a inversão da sacarose. Eu acho que Sibeli vai falar mais na frente sobre isso. Acho que é o próximo slide. Mais alguma dúvida? No momento não, talvez não. Professora, vai continuar?
eu não sei, vai dar 10, né? Eu posso finalizar essa parte se o pessoal quiser, eu finalizo essa parte do fator, né? Falta o último fator que eu vou falar, né? Falta quantos slides para finalizar essa parte de fatores? Só um slide. Que é Só esse um, próximo então aqui. Finaliza, né? Pronto. A parte de deterioração que a gente estava que a senhora tinha falado. Justamente. Para não fugir do fio da meada, aproveitar logo a queixa aí de Léo. Bom, a deterioração, ela é o fator também, outro fator, né, que influencia na qualidade da cana. É o processo aqui nessa figurinha, né? Aqui a cana de açúcar, a sacarose. Então, essa deterioração, ela é acelerada em função do tempo que a cana é exposta ao sol, né, em função da temperatura, provocando um aumento da perda da sacarose. Então, esse fator tempo e corte do processo, ela é muito determinante. O correto seria, depois de colher, ela passar por tudo isso em 24 horas. Mas, geralmente, até 48 horas, o pessoal ainda faz. Mas, de 48 horas para quando começa a dar as 48 horas, vai vir os fungos e as bactérias, né, entrando em ação na cana, causando a deterioração. E essa deterioração, ela vai ocorrer, como a professora explicou, a inversão de sacarose, se transformando em glicose e frutose, que não pode ocorrer, porque senão que não interessa para a indústria sucroalcooleira a glicose nem a frutose. O que interessa é a sacarose. Então, não pode ocorrer isso, porque senão vai ter perda de produção. E tudo vai se perder, né? Porque se converter, vai ser o restante do processo todo perdido, né? Então, é muito inviável isso para a usina. Aqui tem a foto, né, da deterioração da cana, como vocês estão vendo. O slide acaba aqui, né? Esse slide, né? Depois a gente vai ver as definições, indicadores, o processamento da matéria-prima na próxima aula. Aí, com relação a esses slides, alguma coisa, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, pessoal? Sibeli, Cadê a para mim menina? tá ótimo. Estou aqui, professora, já disse que estava ótimo. Muito bem. Tá dormindo não, né? Cadê o Minério? Minério tá por aí? Sei Tá não, dormindo? Tô não, professora, tô aqui. Tá ótimo. Pronto, gente. Então, quero agradecer a Sibeli, né? Vocês vão ver que essas primeiras aulas tem um pouco de teoria. Muita como teoria. aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que a gente viu também no primeiro estágio. A gente viu um pouco de teoria, aqueles tipos de operações, tal, que é processo contínuo, discutido, para depois a gente entrar nos cálculos. E vocês viram a importância da teoria, né? Da gente entender bem direitinho aquela parte introdutória. Do mesmo jeito, essa parte que a Sibeli está apresentando. Então, assim, é importante essa teoria e vai nos ajudar lá na frente na parte de cálculo. Não vão ficando tristes, não, porque tem cálculo, viu? Para vocês se animarem na unidade. Viu, gente? Então, boa noite. Estava o quê, Jean? Eu estava até empolgado, faltando os cálculos aí da história. Mas vai vir. Vocês gostam de cálculo. Eu sei que vocês gostam de cálculo. Você viu, Jean, que Valdir disse que nós somos primos agora, porque vocês vão fazer tudo parte da mesma família. Vão começar a lembrar de balanço de massa, vão lembrar de mim. Então, eu vou ficar marcado na vida de vocês. É tatuado. Valdir colocou aí no chat que é uma prima mais da família já. Pois é, sou eu já. No final da disciplina, a gente já vai dar um churrasco aí na casa de Jean, viu? O de Valdir, do blogueiro, né? Do blogueiro. Patrocinado pelo blogueiro, professora, que ele tem dinheiro. Bom, a brincadeira é melhor, então vamos lá.
Ei, gente, então, boa noite, bom final de semana, certo? Se cuidem. E terça-feira a gente tá de novo aqui, né, não, Sibeli? Professora, a senhora pode ficar, que eu queria só falar com a senhora rapidinho. Ah, posso sim, posso sim. E Sibeli vai mandar para mim os slides e eu mando para os meninos, né? Isso, vou. Vamos, obrigada. Tchau, tchau. Em relação à questão da prova, se ela disse que tivesse um tempinho ia mandar. A senhora vai, no caso, fazer em aula ou tipo assim, tem uma chance da senhora fazer o PDF